E agora vai duas questões de campo elétrico, força elétrica, muito bacana, muito bacana. Uma é da Escola Naval, envolvendo pêndulo cônico, e a outra é da EFON 2024-25, ou seja, recente, estou gravando esse vídeo aqui final de 2024, é da EFON, tá? Só que é pêndulo simples. As duas envolvendo campos gravitacionais e campos elétricos. Olha só quanta coisa a gente fez. Olha quanta coisa a gente fez. Eu estou na aula 7, sendo que a primeira aula foi eletrização, a segunda aula foi lei de Coulomb, a terceira eu falei de campo elétrico. Agora, a quarta, quinta, sexta e sétima foi só exercício. Só com isso a gente viu um monte de exercício. E exercícios bons. A gente foi de FUVEST a Unesp, passou por questões complexas como AFA, SPSEX, estamos vendo Escola Naval e vamos ver EFON, uma questão bastante interessante. E com uma resolução, modéstia à parte, muito bem feitinha para vocês. Tá bom? Espero que vocês gostem, curte, compartilhe, me ajude. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês. E a gente cresce junto. Legal? Então vamos aí para o exercício. A aula é a 7, né? Como eu já havia dito, e estou falando sobre questões, estou resolvendo questões que envolvem força elétrica e campo elétrico. Eu estou na quarta parte, né? 3 aulas e 4 só de exercício. Primeira parte, segunda, terceira, essa é a quarta parte e última antes da gente voltar para o conteúdo. Por enquanto foi só resolução de exercício. O que eu vou fazer? Escola Naval 2023. Deixa eu pegar um apontadorzinho para ler aqui com vocês. Apontador laser. Bora para a leitura? Bora para a leitura. Analise a figura abaixo. A gente está vendo um pêndulo cônico, né? Ele gira aqui, comprimento L, um ângulo θ. Vamos ler? A figura acima mostra um pêndulo cônico na região entre duas placas planas e paralelas, uniformemente carregadas. O pêndulo consiste em um pequeno objeto de massa m, 1 vezes 10 a menos 4 kg, uma massa pequenininha, né? Que eu coloquei aqui, 1 vezes 10 a menos 4 kg, carregado eletricamente com uma carga de 4 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Ah, tá ruim o texto aqui, né? Porque eu peguei lá da prova original e não estava legal. Preso à extremidade inferior de um fio fino, isolante, de comprimento 2 vezes 10 a menos 1 metro. Então tá aqui o comprimento desse fio aqui, ó. Tá, é um fio de um comprimento 2 vezes 10 a menos 1, tem uma carguinha positiva, tá aqui o valor da carga, e ela tem massa. Tá aqui o valor da massa, tá? Que está se movendo em uma circunferência num plano horizontal com velocidade constante. Sendo o θ igual a 30, então esse ângulo aqui na abertura, eu fiz um desenho melhor para você ver, o θ é 30 graus, tá aqui. O ângulo de inclinação do fio com a direção vertical e 5 vezes 10 ao quadrado newtons por Coulomb. Coulomb é o campo elétrico uniforme estabelecido entre as placas. Qual a energia cinética do pêndulo em joules? E o G vale 10. Então eu quero energia cinética. Bora para a resolução para a gente não perder tempo. Tá? Tá aqui o campo elétrico. Eu estou na frente aí? Ó, apareceu aqui, ó, 5 vezes 10 ao quadrado newtons por Coulomb. Bora para a solução. Tá? O cara quer a energia cinética, tá aparecendo aí, é isso que ele quer, energia cinética. Então vamos para lá. Os dados anotados, vamos analisar a figura. Aqui está a figura, marcar a força, né, galera? Como é que resolve questão? Como resolve questão que envolve força? Marcar as forças. Não marcar as forças não faz. Se você não souber vetor, não souber um pouquinho de dinâmica, você não faz a questão, embora todo mundo olhe e fale, é uma questão de eletrostática. Se não souber mecânica, você não resolve a questão. Tá? Então marquei aqui, estou dizendo, se ela tem massa, ela interage com o planeta Terra. Essa força de interação com o planeta Terra a gente chama de peso, né? É uma força de natureza gravitacional. Agora, ela está numa região de campo elétrico, é uma carga positiva, né? Que vai repelir lá em cima das cargas positivas e ser atraída pelas cargas negativas. Vai aparecer uma força de natureza elétrica para baixo aqui, né? Junto com o peso. E temos um fio, então temos uma tração aqui.
São essas forças envolvidas, não temos mais nenhuma. Tá vendo? A gente aprende isso lá na mecânica, marcar força. Se não souber marcar força, não vai conseguir fazer o exercício. Agora, como eu sei também da mecânica que se o movimento é circular, eu tenho que ter uma resultante centrípeta, movimento circular uniforme, uma resultante centrípeta. Então o que vai acontecer? Vamos somar esses vetores e dizer que a resultante tem que estar aqui, ó, na direção do centro, apontando para o centro. Essa é a condição necessária para que eu tenha um movimento circular e uniforme, como ele descreveu. Tá legal? Repito, né? Se você não sabe mecânica, não vai fazer o exercício. Tá legal? Então tá aqui. Eu ampliei, estou somando o vetor. Lembra lá como é que a gente somava vetor? Eu tenho lá umas aulinhas de vetor. Tá? Vou até melhorar aquelas aulas, mas já dá para aprender algumas coisas de vetor lá. Eu somei vetor. Somar vetor, esse é um jeito de somar. Vai ligando um vetorzinho no outro, né? A origem de um na extremidade do outro, tá? Vai ligando um vetor no outro e o vetor que fecha a figura é o vetor soma, é o vetor resultante. Então aqui eu optei por essa solução. Procure outras soluções no YouTube, você vai achar soluções também interessantes, mas eu gosto muito da minha particularmente, tá? Então eu tenho aqui a força de tração, na extremidade eu liguei a força elétrica e na extremidade eu liguei a força peso, que também era vertical. E eu sei que eu vou ter que ter uma resultante nessa direção. Isso facilita eu formar a figura. Então quem vai fechar aqui é o vetor soma. É a famosa regra, né? Regra da poligonal da soma de vetores. E o vetor soma tem que estar nessa direção aqui, né? O vetorzinho que fecha a figura lá, né? Vetorzinho que fecha a figura. Como eu já disse, a lei do polígono, né? Da poligonal. Então fechei lá, ó, esse é o vetor resultante. Como eu bem sabia, ele tem que apontar para o centro, né? Isso que ajuda eu a fazer a figura. E eu dou um nominho para ele, é força resultante. Soma de forças tem força resultante, é o vetor soma. Essa resultante ela aponta diretamente para o centro, então ela recebe o nome de centrípeta, né? Essa aí é a dinâmica dos movimentos circulares, né? Que vocês vê na mecânica lá. Bom, bora trabalhar com isso? Veja só o que eu vou pensar aqui. A força resultante centrípeta, tenho que saber, é massa vezes aceleração centrípeta, sendo a aceleração centrípeta V ao quadrado sobre R. Fechou? Tem que saber isso, senão não sai. O que mais? Eu vou precisar do raio que está vendo aqui, né? E ele não me deu o raio dessa circunferência. Mas ele me deu aqui a hipotenusa do triângulo, é L, ele me deu esse comprimento e um ângulo θ aqui. Como esse cara é um cateto oposto, lá da relação de seno, eu sei que o raio aqui vai ser L vezes o seno. A hipotenusa vezes o seno me dá o cateto oposto. Sem matemática também não anda, né? Força elétrica que eu vou precisar, a gente sabe que é a carga vezes o campo. E o peso a gente sabe que é massa vezes gravidade. Então bora lá. O que eu vou fazer? Usar tangente. Por que tangente? Eu elimino a tração, eu não preciso dela, não sei nada sobre ela. Eu elimino a tração porque ela é minha hipotenusa e eu consigo a tangente dizendo que ela é exatamente igual a quem? Ao cateto oposto ao ângulo θ, que é a resultante centrípeta, olha lá. Ela é oposta ao ângulo θ, dividido pelo cateto adjacente. Está aqui o cateto adjacente, que é a força elétrica mais o peso, ou o peso mais a força elétrica. Eu pus cada um de uma cor aqui para facilitar vocês entenderem. A centrípeta que eu pus de branco, o peso eu pus de aqui amarelo e força elétrica eu pus de vermelho. Cada uma dessas estão aqui. Eu vou substituir a resultante centrípeta por mv² sobre R, vou substituir o peso por mg e vou substituir a força elétrica por Q vezes Z. Simples assim. Bora? Tá aqui. No lugar desse cara, eu pus mv² sobre R. Olha lá, mv² sobre R. Opa, o R é L seno do ângulo. Então, mv² sobre R. Só que embaixo eu já tinha P mais força elétrica. Então, ele entra multiplicando o peso, que é mg, mais força elétrica, que é Q vezes Z. Tá aí? Tá, vamos para outra folha. Fiquei na frente. Dá para ver aí, né? Q vezes Z. Bom, aí vamos lá para outra folha porque está apertadinho. Vamos lá.
Bora resolver isso aqui. Eu vou pegar todo esse termo que está multiplicando aqui, dividindo, melhor dizendo, o mv quadrado, passar multiplicando lá a tangente. Fica assim. Veja o que eu fiz, já vou explicar. Peguei todo esse cara, L, seno θ, que multiplica mg mais QE, e multipliquei o tangente θ. Está aqui, ó. E isso é igual a quem? O mv quadrado. Está aqui. Aí, o que aconteceu? Dividi os dois lados por 2. Professor, por que você dividiu por 2 aí? Não entendi. Eu dividi por 2, galera, porque mv quadrado sobre 2 é energia cinética. E no exercício ele me pede a energia cinética do pêndulo. Por isso que eu dividi. Então a minha energia cinética é igual a tangente de θ, L seno θ, que multiplica mg mais QE sobre 2. Isto é energia cinética. É o que eu quero calcular. É só colocar número e Inês é morta. Tá bom? Quem é tangente de θ, lembra ainda que o ângulo era de 30? Raiz de 3 sobre 3. Quem é o L? Ele deu lá, é 2 vezes 10 a menos 1 de metro. Foi dado, tá, galera? Quem é o seno de θ? Ângulo é 30, o seno é meio. Quem é a massa? 1 vezes 10 a menos 4, tudo lá do texto. Quem é a gravidade? 10. Quem é a carga? 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. E o campo elétrico, 5 vezes 10 ao quadrado, dividido por 2. Fiz conta, galera, fiz conta. E você não pode errar isso, hein? Você não pode errar isso. Nessa conta aqui, ó, o que eu tenho aqui? 10 a menos 4 vezes 10, 10 vezes 10 a menos 4. Aqui eu tenho 20 vezes 10 a menos 4. Dá 30 vezes 10 a menos 4. Que multiplicando por meio é 15 vezes 10 a menos 4. Aqui eu cancelei esse 2 com 2 embaixo, ficou raiz de 3 sobre 3 vezes 10 a menos 1. Vou fazer conta, né? Então fica 15, que divide por 3 é 5, raiz de 3, 10 a menos 1, 10 a menos 4, 10 a menos 5. Então é isso, raiz de 3 vezes 15 dividido por 3 dá 5, raiz de 3 vezes 5, que multiplica 10 a menos 1, 10 a menos 4, 10 a menos 5 Joule. E aí a gente está com a alternativa E. Olha que questão legal, hein? Que questão bacana, né? Fortinha, isso aí é para os fortes, né? Tranquilo? Vamos para outra também bastante interessante. E aí vamos dar uma paradinha. Respira, aí você aproveita, curte, compartilha, se inscreve no canal, me dá uma força, me dá uma força. O tio tá aí tentando montar um curso legal para vocês, tá? Comente, tá? Faça perguntas, sugira, faça sugestões, ok? Vou para a próxima, é a última de hoje. São aí quarta parte só de exercício, fizemos o que? Uns 8 exercícios mais ou menos de todo esse assunto. Então, vamos lá. E a próxima é da EFON 2025, eu estou gravando esse vídeo em novembro de 2024, tinha acabado de ocorrer essa prova EFON 2024 para ingressantes em 2025. Então, atualizadíssimo, já vimos um conteúdinho e com aquele conteúdo que nós vimos, eu já matava essa questão da EFON. Há quem diga, eu não vou discutir, que a prova da EFON desse ano foi mais difícil que a do ITA. Eu não vou discutir isso. É só ouvir dizer. Será? Bom, vamos ler? Bora para a leitura, vamos ler. Uma pequena esfera de massa m igual a 0,1 kg, né? Anota aí em algum lugar, anota aí, massa 1, 0,1 kg. E carga elétrica 1 coulomb, presa por um fio de 30 centímetros. Então esse fio tem um comprimento L de 30 centímetros de comprimento. E está imersa numa região de campo elétrico uniforme. Está aqui o campo elétrico, que aponta para baixo. Esse campo pode ser alterado externamente. Qual deve ser o valor do campo E, em Newton por Coulomb, unidades do sistema internacional, para que o período desse pêndulo seja metade do período T0 que ele teria na ausência do campo elétrico, é lógico. Considere G igual a 10 e esse ângulo pequenininho, muito menor que 1 radiano, que é... para a gente considerar esse movimento aí, que satisfaz aquela equaçãozinha do período. Tá legal? Então essas são as informações. Vamos para a solução. Então, o que eu sei, né? Ele quer saber quanto vale o campo elétrico E
para quando o meu período T for metade do período inicial que eu teria, o T0, que eu chamei de T0, ele chamou de T0, quando não existe o campo elétrico, tá? Então, quanto vai ser o valor do campo elétrico para que o período seja metade do período quando não havia campo elétrico? Então, vou lá para a solução. Marquei força, galera, como sempre, né? Você já devia estar cansado disso. Essa bolinha vai interagir, né? Essa partícula vai interagir com a Terra. Campo gravitacional, força de natureza gravitacional, peso. Só que ela possui carga, e é carga positiva. Você lembra lá da leitura? É carga positiva. E carga positiva, numa região onde existe campo elétrico, fica sujeita a uma força na mesma direção e no mesmo sentido do campo. Lembra disso? Tá? Se a carga fosse negativa, professor, a força elétrica teria a mesma direção do campo, porém o sentido oposto. Simples assim, né? Então estude, fale alto na sua casa, escreva, faça exercício para fixar essas ideias, tá? Não são simples, não dá para assistir aula e dizer já estudei, isso não é possível. Ainda mais se o teu concurso for de carreiras militares ou vai disputar uma vaga em medicina na FUVEST, sei lá, engenharia em lugares muito concorridos, né? Você vai precisar muito disso aí, de física. Então tem que ter uma força, né? Carga elétrica no campo elétrico tem que ter uma força de natureza elétrica. Tá aqui, Fe, tá? Força de natureza elétrica. Tá bom? E eu também tenho um fio aí, tenho uma tração. E aí, eu vou ter que usar aqui, a gente não vai deduzir a equação do período no meio da prova, né? Eu vou aqui ter que usar um conhecimento prévio que a gente tem. A gente sabe que o período de um pêndulo, né, para ângulos pequenos, por isso que ele diz que o θ é pequeno, pode ser calculado por 2π vezes a raiz quadrada de L, onde L é o comprimento do fio, dividido por G, onde G é a gravidade. Tá? Esse aí o período. Sem o campo elétrico, tá? Sem o campo elétrico, sem a força elétrica. Quando surge o campo, ele disse que vai aparecer um novo período, só que esse novo período T é a metade do período anterior. Ok? Tá claro isso? Então eu tinha o meu período, que é dado por essa expressão para ângulos pequenos, né? O θ ele diz que é bem pequenininho. Essa é a expressão e ela funciona quando o único campo que existe é o G. A única força que existe é o peso. Mas aí aparece um campo, tá aqui, e esse campo faz com que o período caia pela metade, então é meio do que já existia. Vamos jogar esse 2 lá para dentro para a gente ver uma coisa? Esse 2 está multiplicando, não precisava nem desse parênteses, eu poderia ter posto esse 2 aqui. E se eu quisesse, eu poderia jogar esse 2 dentro da raiz, né? Um número ao quadrado sai da raiz, se eu quiser jogar ele dentro da raiz, eu elevo ao quadrado. É o que eu vou fazer, preste bem atenção. Tá? Então esse 2 eu joguei lá dentro da raiz, está multiplicando, só que ele tem que entrar como 4, né? Ok? Então veja só, o novo período é tal que se comporta como se a gravidade fosse 4 vezes maior. É um G aparente, uma gravidade aparente. O sistema pensa que existe uma gravidade, né, 4 vezes maior para que esse período seja metade do anterior. Tá legal? Mas esse é o G aparente. Não existe um campo gravitacional 4 vezes maior. O campo ficou 4 vezes maior porque a força ficou 4 vezes maior porque surge campo elétrico e força de natureza elétrica junto com o peso, se somam. Então é a partir daí que eu vou tirar a solução, de modo bem simples. Assista a outras soluções para você ver. O pessoal faz às vezes um pouquinho mais complicado, não estou criticando o colega, muito pelo contrário. Tá? Eu tenho o meu jeitinho de fazer, eles têm o deles, e eu aprendo muito com eles, que eu também vejo as soluções deles. Tá? Então tá aqui, ó. Eu vou desenvolver isso. Quer dizer que o meu G', G aparente, é 4 vezes maior para que eu tenha um período que seja metade do período anterior. Ok? Isso quer dizer que o peso aparente, né? Chamei de peso aparente, não sei nem se deveria ter feito assim, é 4 vezes o peso. Já que eu tenho um G aparente, né, 4 vezes maior, eu tenho um peso 4 vezes maior. Na verdade, um peso não é 4 vezes maior, é aparente, né? Não é 4 vezes maior. É que o peso está sendo ajudado pela força de natureza elétrica. Então, o peso é o mesmo.
Tá legal? Então esse P' que eu estou chamando de peso aparente, na verdade ele é a força elétrica mais o peso, ok? Que tem que ser 4P, porque o G ficou 4 vezes maior, para satisfazer que o período seja metade, ok? Eu posso substituir força elétrica por Q vezes Z, já fizemos isso inclusive na questão anterior. O peso é mg e 4P é 4mg. Já deu para ver que eu jogo o mg do outro lado, 4mg subtrai mg, sobram 3mg. Quero saber o campo, passa a carga dividindo. Você vai cair em algo assim. Esse campo elétrico vai ser 3mg, né? Joguei esse cara para cá, subtraiu. O Q estava multiplicando o E, passou dividindo. Tá aí, essa é a solução do exercício. O resto é conta, galera. O resto é conta, né? Ele disse lá, ó, 3, a massa ele disse para nós que é 0,1 kg, a gravidade ele disse que é 10 e ele ajudou bastante na conta. Ele disse que a carga é 1 coulomb. Só tinha que fazer essa conta e chegar em 3 newtons por coulomb. 3 newtons por coulomb. Beleza? Que tá lá na alternativa B, B de bola, B de baralho, B de brevidade, B de Boston, B de beta. Ok? Foi aí, galera? Espero que sim. É um trabalho legal de fazer, eu estou gostando de fazer, mas eu queria a ajuda de vocês. Curte, compartilha aí, me ajuda. O pessoal do cursinho lá onde eu trabalho, manda questão, participa. Curte aí, compartilha também, se inscreva no canal, manda para os colegas. Tá legal? Vai ser muito bacana, eu vou ficar muito satisfeito. Vou fazer com mais prazer, mais gente vai acessar, vai ser ajudada também. Tá legal? E eu, por enquanto, fico aqui agradecendo. Valeu, turminha! A gente se vê na próxima.